A Europa Central está a ser atingida por dias de chuva torrencial e a fatura é pesada. No norte da Itália, 14 rios galgaram as margens, inundando comunidades e perturbando a circulação tanto rodoviária como ferroviária. 9 pessoas morreram e outras estão desaparecidas. Segundo os meios de comunicação social italianos, na região de Emília-Romanha, em apenas 36 horas, caiu o equivalente a 6 meses de chuva. Os serviços de emergência têm estado em força a resgatar pessoas das casas, habitantes que tinham ficado presos pela subida das águas. Gli elicotteri hanno girato tutta la notte qui, andare a soccorrere quella casa là, li hanno portati via con l'elicottero, c'erano degli anziani, dei bambini. Abito qui dal 79, li ho viste passare di piene, ma io così non l'ho mai vista. Qui noi non abbiamo mai avuto l'acqua. Entretanto, o Grande Prémio de Fórmula 1 de Imola, no próximo fim de semana, foi cancelado. A Itália não é o único país atingido. A Sérvia, a Croácia e a Eslovénia também tiveram chuvas torrenciais. Os danos provocados em casas, terrenos agrícolas e veículos espalharam-se por todo o lado, levando as pessoas a pedir ajuda aos governos para que disponibilizem fundos para ajudar as vítimas das cheias. Enchentes que atingem o norte da Itália deixaram ao menos 9 mortos e milhares de desalojados. As fortes chuvas também provocaram o cancelamento do Grande Prêmio da Emília-Romanha de Fórmula 1, que estava marcado para o próximo fim de semana. Este homem foi carregado por um bombeiro nas costas, depois que o comércio dele foi inundado em Riccione. Perto dali, uma mulher idosa foi resgatada em um bote. Este foi apenas um dos momentos dramáticos que os moradores da cidade de Cesena, no norte da Itália, tiveram que enfrentar nas últimas horas, por causa das chuvas intensas. Quase todos os municípios da região Emília-Romanha estão debaixo d'água. 21 rios transbordaram. Para alguns italianos, o teto de casa foi o único lugar seguro onde esperar por socorro. Importantes estradas e ferrovias do norte da Itália foram bloqueadas. A cidade de Ravenna, famosa por seus monumentos históricos, está irreconhecível, segundo o prefeito. O ministro da Proteção Civil da Itália sobrevoou as áreas mais atingidas. Ele explicou que as cidades alagadas receberam em apenas 36 horas a quantidade de chuva esperada para um ano inteiro. A quantidade de 500 milímetros. Por causa das enchentes no norte da Itália, a Fórmula 1 cancelou o Grande Prêmio de Imola, que estava marcado para acontecer neste fim de semana. A decisão foi tomada por precaução, já que o autódromo onde aconteceria a competição fica bem perto do Rio Santerno, um dos cursos de água da região que está com um nível muito acima do normal. Continua a piovere. Pelas redes sociais, o piloto da Ferrari, Carlos Sainz, lamentou, mas reconheceu que neste momento o mais importante é concentrar os esforços na emergência, para ajudar os moradores da região italiana, que é apaixonada pelos motores. Chuvas intensas no norte da Itália causaram pelo menos 9 mortes. Milhares de pessoas precisaram sair de casa. A situação é tão caótica que até o Grande Prêmio de Fórmula 1 teve que ser cancelado. A reportagem é da Mariana Becker. No norte da Itália, choveu quase a metade do previsto no ano inteiro em apenas 36 horas. Rios transbordaram e alagaram 23 cidades da região de Emília-Romanha. Dezenas de estradas desapareceram do mapa. Quem não conseguiu fugir a tempo precisou ser içado pelos socorristas, que só conseguem chegar de barco e helicóptero. A cidade de Faenza, localizada a 20 quilômetros da pista onde fica a fábrica da equipe AlphaTauri, está inundada. Em Imola, as equipes já tinham descarregado os equipamentos, mas a montagem dos carros ainda não havia sido iniciada. Apenas as garagens e motorhomes já haviam sido preparados porque os boxes e o paddock não foram afetados. Já os espaços destinados à Fórmula 2 e Fórmula 3 ficaram debaixo d'água. A Fórmula 1 confirmou o cancelamento do GP e as equipes concordaram com a decisão. Os pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, gravaram uma mensagem de apoio aos afetados pelas enchentes. A
previsão indica melhora do tempo nesta quinta-feira. Mas as equipes só serão autorizadas a entrar no autódromo quando a água baixar nas estradas do entorno. O próximo desafio logístico será desmontar a estrutura que havia sido preparada e embarcar os equipamentos para Mônaco, onde será disputada a corrida no dia 28. 9 e 6. Repita. 9 e 6, direto para a Europa. As tempestades no norte da Itália deixaram pelo menos 9 pessoas mortas desde o começo da semana. As autoridades continuam com os trabalhos de resgate e alguns moradores atuam por conta própria na limpeza das áreas atingidas. Nosso correspondente Luca Bassani traz as últimas informações. Qual é essa situação que vive a Itália e o drama do que aconteceu nesses últimos dias? Luca. Pois é, Thiago, quem vê os céus azuis aqui na Alemanha não imagina que na Itália há um problema climático muito grave acontecendo na região norte, já que em cerca de 36 horas choveu o esperado para 6 meses. As imagens aéreas mostram que os deslizamentos e também as inundações destruíram grande parte da região da Emília-Romanha, uma região altamente agrícola e também com muitas cidades históricas pela Itália. Nós vemos que a cidade de Cesena foi uma das mais afetadas. São cerca de 9 pessoas que morreram até agora e mais de 10 mil que foram evacuadas pelas autoridades com risco de maiores deslizamentos, já que muitas dessas casas estão agora em um estado de estarem condenadas, né, por não conseguirem resistir às próximas chuvas que podem continuar acontecendo nas próximas horas. Nós vemos que, inclusive, o GP de Fórmula 1, que aconteceria em Imola neste final de semana, o GP da Emília-Romanha, foi cancelado, algo que é extremamente raro, um GP ser cancelado por questões climáticas. Nós vemos que as autoridades italianas pedem para que as pessoas evacuem todas essas cidades e sigam também para outras localidades que são mais altas, casas ou apartamentos de mais de 3 andares, pelo risco exatamente de novas vítimas ficarem presas nos subsolos ou até mesmo no primeiro andar de suas casas, dada a dificuldade de se abrir as portas e conseguir circular livremente pelas cidades. Realmente é algo que chama bastante atenção, já que maio historicamente não tem tantas chuvas assim, mas como os meteorologistas disseram, é um fenômeno que aconteceu de maneira inesperada pelo volume de chuva em tão poucas horas. A gente vai continuar acompanhando, as imagens são realmente chocantes, muitas pessoas tendo que fazer a limpeza por conta própria, até pela dificuldade de algumas autoridades de alcançar essas cidades mais afetadas, além, é claro, da perda de parte do patrimônio histórico, já que pontes foram destruídas e outras casas antigas também não conseguiram resistir ao volume e à velocidade dos deslizamentos. Pois é, mais de 35 cidades atingidas. A gente continua acompanhando essa situação na Itália com o Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan Europa. Até já. As fortes chuvas, né, que caíram lá na Itália, que cancelaram inclusive o GP da Emília-Romanha, e a gente traz novidades sobre esse caso por aqui agora, né? Como a gente falou ontem, foi, né, o cancelamento do GP da Fórmula 1 e também temos atualização. A Itália vai decretar estado de calamidade na região da Emília-Romanha para acelerar os esforços para, né, lutar ali contra as inundações que já mataram 9 pessoas na região. O estado de calamidade só será declarado na próxima terça-feira durante um encontro entre ministros e a premier italiana Giorgia Meloni. Na reunião também serão formalizadas as medidas de emergência já anunciadas pelo governo nesta semana, como o congelamento da cobrança de hipoteca e impostos. O norte da Itália foi atingido por chuvas torrenciais entre a última terça e quarta-feira. Metade da média anual de precipitação caiu na região em apenas 36 horas, então choveu pra caramba nas últimas 36 horas por lá, fazendo com que todos os rios da região transbordassem. O último balanço apontou que a falta de eletricidade ainda prejudica 50 mil pessoas na região. A gente está vendo a situação, né, lá na Itália, na Emília-Romanha. Tem também os perfis aqui de esporte da Band que estão acompanhando justamente essa questão da Fórmula 1, postaram que o Tsunoda, que é piloto da AlphaTauri, se eu não estou enganado, ajudando na limpeza, né, lá das ruas, ajudando as pessoas ali da região, porque a empresa, né, a escuderia dele tem a sede ali na região, então ele estaria trabalhando por lá também, auxiliando aí as famílias, as pessoas que foram atingidas por essa chuva lá na Itália, então decretando na próxima terça-feira esse estado de calamidade para que essas medidas possam entrar em vigor, para que não tenhamos aí, né, essa cobrança, enfim, essas taxas que são normais de um período normal, mas estão vivendo um período atípico com essas chuvas e com os rios inundados por lá.
A situação segue dramática em Emília-Romanha, no nordeste da Itália. Autoridades locais foram obrigadas a evacuar nesta quinta-feira as cidades afetadas pelas enchentes. Vários rios transbordaram no sudeste da região devido às chuvas torrenciais que caíram nos últimos dias, provocando inúmeras mortes. Houve também deslizamentos de terra e mais de 10 mil pessoas tiveram de deixar suas casas. A chuva parou no meio da tarde de quarta-feira e os meteorologistas não preveem no momento mais precipitações significativas. Ainda assim, ônibus foram fretados para levar os habitantes dos municípios de Vila Nova de Ravenna, Fileto e Boncalcetti, ameaçados pelo aumento do nível das águas do rio Lamone. As Forças Armadas Italianas e a Guarda Costeira se uniram ao esforço de emergência com helicópteros e botes, de modo a chegarem às residências isoladas pelas inundações. Nos locais onde a água começava a baixar, os moradores limpavam casas e ruas cobertas de lama e entulho. Milhares de fazendas desta fértil região agrícola foram afetadas. As inundações levaram ao cancelamento do Grande Prêmio de Fórmula 1 que estava previsto para acontecer no domingo na região. Mais ao sul, em Nápoles, os bombeiros também tiveram de entrar em ação para resgatar pessoas presas em carros. O canal Tempestades e Secas no Brasil e no mundo para você ficar bem informado do que está acontecendo. Como incêndios florestais no Canadá, como avalanche na montanha do Alpes na França, tornado, furacões, tufões e ciclone, entre outros. E também aperte o sininho para receber todas as notificações de vídeos para você ficar muito bem informado do que está acontecendo no Brasil e no mundo.